A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, esteja conosco. Senhor, que as tuas palavras, Pai, entrem em nossos corações, nos conceda discernimento e sabedoria, Pai, para enfrentarmos a luta do dia a dia, Senhor, e cada vez mais estarmos perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Samuel, né? A gente está lendo sobre Davi que matou Golias. Todo mundo tinha medo de Golias por ser um homem muito forte, um homem de guerra de muitos anos, né? Todos os israelitas temeram a Golias, né? Porém, Davi teve a ousadia, sendo um ungido de Deus, ele teve a ousadia de enfrentar Davi, porque ele teve fé. Através da fé dele, ele sabia que iria vencer, pois o Golias ele estava maldizendo o exército de Deus, né? E Davi foi para defender a Deus, embora Deus não precise de defesa nenhuma, mas a ousadia de Davi, ele sendo ungido do Senhor, Deus o abençoou e fez ele ganhar a luta contra Golias. Saul ficou com inveja de Davi, porque Saul, né, como a gente viu nos capítulos anteriores, ele não obedeceu à ordenança de Deus, então Deus se afastou dele, e nisso um espírito mau se apoderou dele, e de vez em quando ele tem esse espírito mau que fica muito ruim, e o que acalma ele é a harpa de Davi. Mas ele ficou com inveja de Davi porque Davi é um ungido do Senhor. Então todos os feitos de Davi têm a bênção de Deus, né? E agora Saul rejeita Davi. No capítulo 19, e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora toma cuidado pela manhã, fica em um lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e te avisarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque expôs a sua vida, feriu aos filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou a Davi a Saul e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, pelejou contra os filisteus, feriu-os com grande matança e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiro que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul tornou a mandar mensageiro que fosse a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E Mical disse a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote, e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá.
Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em Secó. E perguntando, disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? No capítulo 20, Jonatas protege Davi. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: Não saiba isto Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. E disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo sentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me-ei no campo, até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. E se disser assim, está bem, então seu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu revelaria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Aqui Davi está usando também de benevolência de Deus, né? Usando a direção de Deus, dizendo a ele que se teu pai agir de tal maneira, quer dizer que ele está bem comigo, mas se ele agir de tal maneira, quer dizer que ele realmente pretende me matar, que o mal já está nele, né? Conversando com o Jonathan, para que o Jonathan, que lógico, né? Davi falando que Saul falou para o Jonatas que não mataria Davi, e de repente Davi chega dizendo para Jonatas que Saul está tentando matá-lo. Então Jonatas fica dividido entre teu pai e teu melhor amigo, né? Isso aí é natural. Então Davi propõe esse caso, e obviamente dirigido por Deus, né? Aí a aliança de Davi e Jonatas no versículo 11. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondarei eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã. E se houver coisa favorável para Davi, então eu te mandarei dizer: O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber. Te deixarei partir e irá em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo a beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente.
nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo. Desculpa, gente. Perdão. Nossa, olha. Sendo a lua nova, assentou-se ao rei para comer pão, e assentando-se o rei como das outras vezes no seu assento no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia e no segundo da lua nova, que o lugar do Davi apareceu vazio. Disse-lhe, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei o que tens escolhido, o filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia e trazimo aqui nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para feri-lo. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi e um jovem com ele. Então disse ao moço: corre buscar as flechas que eu atirar. Correu então o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço, dizendo: não estás porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te e corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as para a cidade. E saindo o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi:
Vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Uma amizade muito linda, né? Entre Jonatas e Davi. E uma coisa interessante, né? Porque Saul é o pai de Jonatas. Saul atentava contra Davi, mas Jonatas não permitiu que esse espírito maligno atrapalhasse o amor que existia entre Davi e Jonatas, né? Tanto amor, tanto carinho, tanto respeito, que eles fizeram uma aliança. E obviamente Deus abençoa relacionamentos com base no amor de Deus, com base no respeito por Deus, né? E assim Jonatas salvou a Davi e Davi pôde fugir. E a partir de amanhã a gente vê que Davi é protegido por Aimeleque. A gente continua amanhã. Senhor Deus e Pai, obrigada por tuas palavras, Senhor, que a tua mensagem entre em nossos corações, Pai, nos direcione sempre mais, cada vez a perto de ti, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Acalanta o teu coração, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Que caia por terra toda seta inimiga direcionada a ela, Pai. Que a gente possa cada vez mais se aproximar de Ti, Senhor. Que todos os seus sejam fortalecidos em seus caminhos, Pai. E os que não estão em seus caminhos, Senhor, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome e sentir a paz que somente o Senhor é capaz de nos dar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.